Já tô gravando. Beleza? Tá tranquilo? Vamos começar? Xixu, Então bora vai lá. lá. 1, 2, 3 e... Rapaziada, eu tô aqui com o Cauã Teixeira, hein? Ex-aluno do Colégio Militar Tiradentes 1. Estava lá desde o 6º ano e conseguiu ali no 3º ano ser aprovado no curso de oficiais do Corpo de Bombeiro. É cadete qual ano, Cauã? 2º ano já? Segundo ano agora. Isso, já são 2 anos de riqueza, que eu sei que o cadete ganha bem, esse teu sorriso aí tá te entregando. E aí, Cauã, como é que tá? Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo, professor. E o senhor, na paz? Ah, bem demais, viu? Agora vamos lá, me conta da onde é que veio esse sonho de fazer o CFO, de se preparar. Me conta qual foi aí a tua fonte de inspiração. Rapaz, professor, tudo começou a partir do meu irmão, né? Ele vinha sempre estudando. Ele estudou lá no Colégio Militar também, inclusive. Ele entrou em 2015 no ensino médio. Aí estudou os 3 anos lá e foi fazer estudo. A partir do 3º ano foi estudar pro CFO. Ele conheceu o CFO, né? Aí ele começou a estudar. Aí em 2020 ele passou. 2019 para 2020 ele passou. Aí foi o período que eu tive mais contato assim com o CFO em si, porque eu comecei a treinar com ele, comecei a conversar com os amigos dele, lá da turma dele, e fui conhecendo. Aí a inspiração basicamente partiu dele. Então o grande motivador aí, o motor motivador foi teu irmão, né? Tenho certeza que tu tem grande admiração por ele. E a gente precisa, cara, de pessoas que motivam a gente. Parabéns mesmo, tá bom? E o que tu tem a dizer pro teu irmão? Se ele tivesse assistindo a gente aí, o que tu tem a dizer pra ele? Rapaz, eu só agradecer ele mesmo, porque ele que me deu o norte de tudo. Agradecer primeiro a Deus, né? Mas segundamente a ele, porque ele me ajudou bastante aí nessa trajetória. Ô, meu irmão, muito bom. E tu tá há quanto tempo lá no CMT? Tá há quanto tempo lá no Colégio Militar? Rapaz, eu foi 7 anos, desde o 6º ano lá, desde 2016 que eu tô lá. Eu tinha por volta de 11, 12 anos. Aí eu fui de lá até o 3º ano do ensino médio. Eu saí ano passado, 2022. Aí eu fiz a prova em maio, a primeira prova. Tô aqui hoje no CFO. E a gente se conheceu lá no 3º ano, né? Foi meu aluno ali naquela fase ali, né? Eu vou estar exibindo aqui algumas imagens. Daqui a pouco a gente vai dar também algumas dicas pro pessoal aí de estudo que tu tenha, que funcionou pra ti, coisa que também não funcionou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aquele tempo ali do 3º ano, hein? Como foi esse nosso contato aí? Fala a verdade tem que ser a verdade. O que tu achava de mim lá? Não pode falar mentira. Tranquilo. Professor, o senhor foi um bom professor pra gente, né? Pra nossa turma, a gente gostava muito do senhor, a gente tinha uma admiração muito grande pelo senhor. Tanto que a gente fez uma comemoração aí pro senhor. Sim, a gente vai exibir aqui as imagens aqui, molecagem ali, viu? O senhor sempre passava os bizus, né? O senhor me lembrou como se fosse hoje, o senhor chegou lá para dar uma aula sobre soma, divisão, subtração. Aí o senhor começou a passar os macetes sobre o que caía realmente no vestibular. Algumas coisas assim que nem eu estando estudando pro CFO em si, eu não sabia. Então o senhor é aquela pessoa, aquele professor que abriu os caminhos também pra gente. Muita gente lá do CMT também se inspirou pelo senhor, né? A fazer o CFO também. A fazer medicina, a fazer os cursos da UEMA, da UFMA. Então o senhor foi um ótimo professor pra gente. Ah, cara, muito obrigado, né? E o que a gente tem como missão é isso, incentivar, dizer para as pessoas que elas podem conseguir também, né? Que barreiras todo mundo enfrenta. E nessa perspectiva de barreiras, como foi tua preparação? Porque tu passou muito novo, né, cara? Eu acompanho outros alunos que já estão 4, 5 anos fora do ensino médio e não conseguem, né? E são bons. Não são alunos ruins, né? São alunos bons, cara que tem bagagem, cara que já tem seus 29, 28 anos e não consegue. E tu, molequezinho de 17 ali, incompleto, conseguiu essa aprovação. Me diz aí o que que tu fez assim de forma precisa, assim, como era a tua rotina de estudo ali? Eu via que tu, na sala de aula, tu resolvia tudo ali, né? Só ia comendo questões ali à torta e à direita. Me diga como é que era mais ou menos aí. Professor, tudo começou, minha trajetória assim, em si pelo vestibular foi em 2020. Foi quando meu irmão passou. Aí depois que ele passou, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do médio. Isso. Então ali tu já te despertou ali pra... Já me despertei. Aí quando ele passou todas as matérias que ele tinha pra mim. Aí, durante o primeiro ano do ensino médio, chegou a pandemia, né? Que foi um período muito ruim pra gente, porque a gente acabou não tendo aula. Quando a gente foi ter aula, foi no 2º ano já. Foi um período que ele me despertou, né? Rapaz, já que tu não tá fazendo nada, vai estudar. Estuda pro vestibular, coisa que tu vai te adaptar melhor porque tu tem mais tempo, né? Porque eu tinha o tempo todo, desde de manhã até a noite. Então,
depois que eu vi que ele passou, rapaz, ele deu certo. Ele passou 3 anos estudando direto. Saiu em 2017 do ensino médio e estudou 3 anos direto até passar. Aí eu comecei a estudar. Estudei o primeiro ano do ensino médio, estudei o segundo, estudei o terceiro. Durante a pandemia foi bom para mim porque eu tive mais tempo de estudar. Eu estudava o dia todo. Eu botava o despertador cedinho, mais 5h30, 6 horas, começava a estudar até de noite. Então, ao invés de tu ficar ali, né, abostado como muito aluno acaba ficando com tempo livre, tu desceu cacete nos livros mesmo. Porque pânico, né? Eu olhava no meu irmão todo dia, eu via ele como uma inspiração, então eu queria aquilo ali pra mim também, aí eu corri atrás. Qual método tu usava, Cauã? O que tu fazia? Tu lia PDF? Por exemplo, as matérias de cunho teórico, né? Como geografia, como história, como filosofia, sociologia. O que tu fazia? Tu lia, tu marcava, tu fazia resumo? O que tu fazia ali de forma prática? Professor, eu gostava muito de fazer resumo. Eu assistia o vídeo, né? E ao mesmo tempo que eu assistia o vídeo, eu começava a anotar. Fazia os resumos teóricos, para depois, quando eu fosse revisar, eu não ter que assistir a aula de novo. Eu só ia lá no resumo que eu fiz. Aí eu deixava do jeito que eu queria. Os resumos assim na folha A4, normal assim, e dividia a folha no meio e começava a escrever. Nas 2 linhas, frente e verso, e começava a escrever. Eu gostava muito da disciplina de história. E também uma coisa que me ajudou na história foi estudar tudo de uma forma que eu soubesse, de acordo com o ano, o que estava passando no momento histórico. Isso é bastante importante. Não estudar, a galera estuda isso aí como uma linha de conteúdos, né? Ao invés do que está acontecendo naquele ano. Porque naquele ano ali vai ter Revolução Industrial, vai ter não sei quem matando não sei quem, vai ter uma porrada de acontecimentos que estão ali tendo sabendo o contexto momento, histórico, né? lá do que está acontecendo no Brasil, seja no mundo, já dá para saber o que estava acontecendo. Então já dá para tu fazer questões tranquilo com isso. Ou seja, uma questão que tu olhava a data, tu já conectava com os conteúdos. Nessa data aqui aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. E a pessoa nem precisa necessariamente ser o historiador ali que tá, né? Não. Entendi. Eu nunca fui muito bom assim de humanas, mas eu sempre usava esses macetes assim para eu tentar desenrolar as questões. Porque o grande lance mesmo é o cara saber resolver a questão em si. Show de bola. A resposta certa tá lá nas alternativas, né? Não? Já tá a pista lá. Agora, bicho, e exatas? A exata derruba muita gente, né? E o que tu fazia aí pra te dar bem em exatas? Na tua prova, tu fez quantas questões? Na prova que tu foi aprovado? No geralzão, tu fez quantos pontos? Tu lembra? Na prova toda? Aham. Foram 42 pontos. 42 pontos. Tu foi pro quádruplo de vaga em qual posição? Foi em 40º. Tu foi o 40º, doido. 40º. Aí na correção da redação, tu foi pra quanto? Eu tirei 9 na redação e fui pra 19º, de 22 vagas. De 40º, tu foi pra 19º de 22 vagas. E ali se 22 manteve... vagas era ampla concorrência, né? Tu não teve cota nenhuma, né? Tu te manteve até o final nessa posição? Não, eu passei pra 18º, porque teve uma menina lá que saiu a 7ª colocada, se não me engano, saiu no TAF. Então, show de bola. E pra exatas, tu estudava como? Com questões, com vídeo, como é que era? Professor, eu sempre tive bastante afinidade com exatas. A base lá do militar era bastante coesa. Desde o 6º ano eu gostava muito. Eu tinha muitos professores bons lá no CMT, inclusive o senhor era um ótimo professor. Então eu sempre tive afinidade. E quando eu cheguei para estudar de fato, eu fui mais que aprofundando o que eu já sabia. Eu já tinha uma bagagem boa e eu fui aprofundando cada vez mais. Aí eu assistia a aula, eu pegava uma lista de questões, imprimia uma lista de questões e cronometrava o tempo e começava a fazer. Aí eu fazia isso toda vez. Uma coisa que me ajudou é estudar matemática mais de uma vez na semana. As questões de exatas, no caso. Porque matemática é o que tem mais conteúdo assim, né? O que tem mais peso. Então eu usava mais de um dia na semana para estudar matemática. E fazer muitas questões. Muitos exercícios, né? Exatas são exercícios. E a preparação pro TAF? Tu já vinha te preparando? Tu te preparou depois que tu foi aprovado? Professor, durante o TAF, eu sempre gostei muito de correr. Desde quando eu estava no CMT, eu já fiz atletismo lá no CMT. Então, para mim, não foi tão difícil assim, não. Eu fiz bastantes esportes lá no CMT. Aí eu fui treinando mesmo sozinho. Só a natação que eu tive que procurar uma escola assim, porque não tinha como eu treinar sozinho. Eu fui lá no professor e me matriculei lá. Tu sabia nadar antes? Não. Já sabia. Tu já sabia Só que um pouco, eu não tinha as técnicas de nada. A técnica, sim.
Vamos colocar aqui pra galera que às vezes a galera pensa, não, eu vou deixar pra aprender a nadar só depois. Ó, tu já sabia nadar, boiar, né, e tudo, te movimentar. Tu não sabia técnica. Quanto tempo tu tava preparado? Já sabendo nadar, exatamente, sem técnica, quanto tempo tu passou pra adquirir tua técnica? Professor, eu treinava 4 dias na semana, natação. 4 dias na semana. Isso foi quantas semanas? Uns 2 meses, mais ou menos? Foi uns 1 mês e meio, 2 meses. Que eu já tava seja, com uma né? técnica bacana. Podemos pra fazer bater. os 100 metros, Entendi. que é o TAF. Então, tu já sabia nadar, né? Tu já sabia te movimentar dentro d'água, bacana, mas não tinha técnica. Não. Treinando 4 dias na semana, quantas horas mais ou menos ali? Era 1 hora, 1h30. 1 hora, tu conseguiu 1 hora ali e com meia. 1 mês e meio, mais ou menos, né? Sim. A tua técnica. Show de bola, cara, show de bola. Mas foi difícil o TAF ou foi tranquilo? Deu pra treinar, deu pra fazer barra tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo. A corrida eu fiz em 10 minutos, os 2.400. A barra foi fácil pra mim também, foi bacana. Só a natação mesmo que pega o cara porque bate o nervosismo, né? O exercício que o cara tem mais dificuldade é o que ele fica mais nervoso. Então, a natação era a minha parte mais fraca mesmo do TAF. Teu calcanhar de Aquiles era natação. Isso, mas deu tudo certo. Que bom, Hoje né, meu eu fiz irmão? um tempo bom lá no dia do TAF, mas deu tudo certo. Agora, Cauã, como é que tá essa vida de cadete? Quanto é que ganha um cadete mesmo, rapaz? Que a galera fica falando. Tem a tabela lá, mas sabe que o salário líquido é uma coisa. Quanto ganha um cadete do Corpo de Bombeiros ali? Líquido mesmo? Líquido, já com tirando desconto, FEPA. A professor é 4.865. 4.865. É o que cai, né? Com desconto. Então tá aí, todo né? mês. Por isso que ele tá sorrindo aí. Já tem. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo aqui. Já tem 15 minutos de vídeo, ele não fechou a boca 1 minuto. O dente tá aí mostrando, né? Já como é que não vai sorrir, né? Mas é isso aí, meu irmão. Deus ajuda quem muito estuda, né? Eu costumo dizer isso aí. Agora, como é que tá a vida de cadete? A professor é uma vida assim que exige muito, mentalmente e fisicamente da pessoa. Mas de onde a gente já veio, né? Da situação que eu já vim assim, eu agradeço muito a Deus por estar lá e continuo firme. Por mais que tenha dias difíceis assim, que tem dias que a gente não quer levantar da cama, tem dias que a gente sente que tá mesmo sugado, mas a gente sustenta. Qual o horário que tu levanta aí? Como é que é a rotina? Vai pra academia pela manhã e pra UEMA de tarde? Durante o primeiro ano, a apresentação na academia é 5h30 da manhã. Então, eu moro aqui perto da academia. A academia é lá no São Raimundo e eu moro na Cidade Olímpica. Aí eu acordo 4h30 da manhã, tomo meu café, saio de casa às 5 horas, aí eu tô lá às 5h30 na academia. Show de bola. E lá várias atividades, treinamento, né? Toda a parte operacional do Corpo de Bombeiro tu aprende, né? Tem uma imagem aqui que tu me mandou aqui de uma missão que vocês estão aí, se não me engano é 24 horas de sobrevivência no mar, Sim. né? Vocês fazem uma travessia, me conta um pouquinho sobre isso aí. Essa é a passagem do primeiro pro segundo ano, quando a gente fecha a cadeira de salvamento aquático, que é aquela que a gente já tá apto para tirar serviço na praia, para fazer o salvamento aquático em si. Então, a gente tem 3 provas. A gente tem a prova na piscina, que a gente tem a apneia dinâmica e flutuação. A segunda prova é o salvamento em si, a gente salva nosso canga, faz as técnicas de salvamento. E Cauã, canga, pra quem não tá acostumado com a linguagem militar, é sempre ali uma pessoa ali que é mais próxima de você, que fica como sua dupla ali pra tudo, né? Explica pra galera aí que não sabe o que é no canga. No começo do curso, eles dividem lá o nosso canga. Quem vai ser teu canga pro resto do curso? É aquela pessoa que tem aproximadamente a mesma altura e o mesmo peso que o teu. Então ele vai te acompanhar pro resto do curso. É aquela pessoa que vai contar lá para todos os treinamentos, para ser uma coisa rápida nas instruções. Positivo. Aí tem essa parte, né, de salvamento. Aí a segunda prova é a travessia, aquela que a gente faz lá da ponte Bandeira Tribus até o Espigão. Sim. São 3,5 km de natação lá no mar. E a terceira e última prova é a sobrevivência, que a gente passa 24 horas no mar. Até nesse dia a gente chamaram o CTA, né? Que é o batalhão lá especializado, que reúne polícia, militar, bombeiro, Sim. polícia. Aí a gente saltou do helicóptero e ficou no bote lá por 24 horas. Show de mar, né, cara? É muito bacana, é muito legal. E, Cauã, eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, que é a seguinte. Qual é a mensagem que tu passa pra quem tá tentando buscar motivação pra estudar? O cara ali tá 2 anos tentando passar, ainda não conseguiu. Qual é a mensagem que tu passa
de motivação pra esse povo, cara. Tu tá aí nessa batalha. Eu sei que tu já tá vivendo ali parte de uma glória, porque até o aspirantado ali, aquela estrela cair aqui, o cara fica tenso, né? Fica nessa vida um pouco mais dinâmica. Mas qual é a mensagem que tu passa aí pra essa rapaziada que tá tentando passar no CFO ou outro curso também, como medicina, que são cursos concorridos? Rapaz, professor, chega um período que a gente está estudando tanto e vê que às vezes passa pela mente, né? Rapaz, será se eu vou conseguir? Será se é isso mesmo? Se tá certo o que eu tô fazendo? Será se eu vou conseguir mesmo passar? E é nesses momentos assim que a gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé que tudo vai dar certo. E é nesses momentos que a gente sabe quem são os verdadeiros campeões. A tua conquista não vem só na hora de aprovação, não. A tua conquista vem quando tu levanta todo dia de manhã para estudar, quando tu mesmo cansado, tu vai lá, estuda um pouquinho, lê um pouquinho, resolve umas questões. Essas conquistas diárias vão trazer teu objetivo que é a aprovação, que é a famosa aprovação que muitos almejam. Então, é só persistir que uma hora vai dar certo. Só não passa quem desiste. Muito bom.